Queridos irmãos e irmãs, por favor, pare tudo agora. Respire fundo, silencie o barulho ao seu redor, afaste os pensamentos corridos, feche os olhos por um instante. Este é um momento sagrado, um instante eterno em que o céu se inclina sobre a terra para te alcançar. O Espírito Santo está batendo à porta do seu coração. E há um chamado urgente vindo do alto, um chamado que você não pode e não deve ignorar. Você está em guerra. Sim, não é uma guerra com tanques ou armas, é mais profunda, mais sutil, mais intensa. É uma batalha invisível, travada na alma, uma guerra espiritual que tenta roubar sua paz, apagar seu brilho, sufocar sua fé. É aquela angústia silenciosa que ninguém vê, mas que te consome por dentro. Aquele sentimento de estar sozinho, mesmo cercado de pessoas. Aquela voz que sussurra à noite: desista, você não é suficiente, Deus te esqueceu. Já sentiu isso? Um vazio inexplicável que drena sua alegria. Um medo paralisante que te impede de sonhar. Uma dor escondida que te faz perguntar em silêncio: Deus, onde o Senhor está? Esses não são apenas sentimentos passageiros, são sintomas de uma guerra espiritual real. São estratégias do inimigo para te manter aprisionado, confuso, distante da presença de Deus. Mas escute com atenção. Há uma verdade poderosa, ecoando agora, vinda diretamente do trono de graça. Você não foi esquecido. O Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, está olhando para você neste exato momento. E Ele está dizendo com uma voz firme e cheia de amor: filho, filha, eu estou aqui, eu te vejo, eu te amo, eu nunca desisti de você. Este momento não é por acaso. Não é só mais um vídeo, não é só mais um conteúdo. É um despertar espiritual. É um clamor do céu para o seu coração. É Deus, com olhos de compaixão e autoridade eterna, estendendo a mão e dizendo: acorde, volte para mim, ouça a minha voz. Ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há cura, ainda há vida. Hoje será um divisor de águas. Uma linha no tempo espiritual que marcará o início de um novo tempo sobre sua vida. Vamos mergulhar juntos em 15 sinais espirituais que Deus está te mostrando. Sinais que são como faróis no meio da tempestade, bússolas divinas que apontam para o caminho da libertação, da restauração e da vitória em Cristo. Se você tem se sentido cansado, abatido, se por um momento pensou em desistir, eu te peço, não desista. Este é o momento de ouvir Deus como nunca antes. Escreva nos comentários: quero ouvir tua voz, Senhor. Pegue sua Bíblia, ore com fé, diga: fala comigo, Pai. Abre meus olhos espirituais. Curta, compartilhe, inscreva-se. Não por algoritmos, mas para que mais vidas sejam alcançadas. Você está sendo convocado. Este é o som da trombeta espiritual. Vamos juntos em nome de Jesus. Ele já começou a obra e vai completá-la. Sinal 1. Um vazio que consome a alma. Você já sentiu um vazio profundo que não se explica com palavras? Uma espécie de buraco na alma que, mesmo cercado de coisas boas, insiste em te lembrar que algo essencial está faltando. Não é apenas tristeza passageira, tampouco um simples desânimo. É um abismo silencioso que parece engolir sua alegria dia após dia, como uma névoa pesada que cobre seu coração e te impede de enxergar a beleza da vida. Mesmo quando tudo à sua volta parece certo, trabalho, casa, família, aparência de sucesso, dentro de você algo grita por sentido. Você acorda já cansado, vive com um aperto no peito e muitas vezes chora sem razão aparente. É como se sentisse saudade de algo que nunca viveu, de um lugar onde nunca esteve, mas para o qual sua alma anseia profundamente. Então, você
Tenta preencher esse vazio com distrações. Redes sociais, séries, comida, compras, trabalho. Mas tudo passa rápido demais, tudo parece raso. E o buraco, em vez de se fechar, cresce. É nesse momento de fragilidade que o inimigo sussurra mentiras, cruéis ao seu ouvido. Você está sozinho, Deus te esqueceu. Sua vida não tem valor, nada vai mudar. Você começa a evitar o silêncio porque tem medo do que vai sentir. Evita orar, porque teme não ser ouvido. Evita olhar para dentro, porque o que encontra lá é dor, dúvida e confusão. Mas esse vazio não é o fim. Ele é, muitas vezes, o começo. Um chamado silencioso de Deus. Uma santa inquietação que revela que você não foi feito para esta terra apenas. Sua alma está com fome de eternidade. Ela anseia por algo que o mundo não pode dar, a presença viva de Deus. Esse vazio é a prova de que você foi criado para mais e que o seu coração só encontrará descanso quando estiver totalmente entregue a Ele. Jesus conhece esse vazio. Ele olhou nos olhos da mulher samaritana, João 4, 7, 26, que buscava amor em poços vazios, em relacionamentos quebrados, em tentativas humanas de se sentir viva. E o que ele lhe ofereceu? Água viva, vida que sacia, preenche, transforma. Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Da mesma forma, em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele é o único que pode saciar essa fome que nenhuma realização terrena consegue alcançar. Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, existe dentro de você um anseio que só o eterno pode preencher. O inimigo quer usar esse vazio para destruir sua fé, mas Deus o usa para atrair você para perto dele. Ele está chamando, sussurrando através do silêncio. Filho A, venha, só eu posso preencher esse lugar. Não fuja do vazio. Apresente-o a Deus. Ele transforma abismos em altares, lágrimas em propósito e silêncio em direção. Sinal 2. Ansiedade que paralisa. Você já sentiu uma inquietação profunda que toma conta de você sem pedir permissão? Como se uma tempestade emocional surgisse do nada, arrancando sua paz, silenciando sua alegria e obscurecendo sua visão do futuro. É como um vento forte que sopra dentro da mente e do coração, bagunçando tudo. Uma ansiedade que não é simples preocupação, é paralisante, sufocante, imobilizadora. É aquele momento em que você se pergunta: e se tudo der errado? E se eu perder tudo? E se ninguém me ajudar? E se Deus não vier? O peito aperta, a respiração fica curta. O coração dispara, como se estivesse tentando escapar de algo invisível. Suas mãos tremem. Suas noites deixam de ser descanso e se tornam longas madrugadas de pensamentos acelerados. Você até tenta orar, mas as palavras não saem. E quando saem, parecem não ultrapassar o teto. E, no meio disso tudo, o inimigo vem, sorrateiro, cruel, insistente. Ele sussurra: você não vai conseguir, você não tem controle. Deus não está ouvindo, sua fé é fraca. Está vendo? Se você fosse realmente espiritual, não estaria assim. E sem perceber, você começa a acreditar nessas mentiras. Passa a se culpar. Se eu confiasse mais, não estaria tão ansioso. Se eu fosse mais forte, não estaria assim. Talvez Deus esteja cansado de mim. Essa é a armadilha. Um ciclo de medo e culpa que te aprisiona num labirinto emocional. Você quer agir, mas paralisa. Quer viver, mas evita. Quer confiar, mas não consegue. É como estar preso em um quarto sem janelas, onde a luz da esperança parece ter sido apagada. Mas o seu coração clama por descanso, por leveza, por uma fé que aquieta a alma.
Você deseja confiar, deseja respirar fundo e sentir que não precisa controlar tudo, que Deus está cuidando de cada detalhe. Você anseia por um refúgio seguro, onde o medo não tenha voz, onde a presença de Deus te envolva como um abraço, que acalma o peito e aquece a alma. Você quer voltar a viver com coragem, sem ser dominado pela ansiedade. Você quer ser livre. A palavra de Deus não ignora a ansiedade. Ela enfrenta, consola e liberta. Em Filipenses 4, 6, 7, o Senhor nos dá uma direção clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é ausência de problemas, mas a presença real de Deus em meio às tribulações. Elias, um grande profeta de Deus, experimentou isso. Em 1 Reis 19, 3:12, ele fugiu cheio de medo, desejando a morte. A ansiedade o levou ao desespero, mas Deus não o abandonou. Ele não apareceu em trovões nem terremotos, mas em uma brisa suave, uma presença gentil, uma voz mansa que restaurou a alma do profeta. Pedro, um pescador simples, também conheceu a ansiedade. Em certa época, temia fracassar em seu trabalho, temia não conseguir sustentar sua família. Mas ao ouvir as palavras de Jesus, em Mateus 6,34, não vos inquieteis com o amanhã, ele reencontrou a paz. Pedro entregou o controle a Deus e hoje lidera um ministério de intercessão, ajudando outros a vencerem a ansiedade com fé. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa é a chave. O inimigo semeia medo, dúvidas e inquietação, mas Deus semeia fé, confiança e segurança eterna. A ansiedade diz: e se tudo der errado? Deus responde: mesmo que tudo caia, eu te sustentarei com a minha mão fiel. Sinal 3. Sonhos que perturbam ou revelam. Você já acordou de um sonho com o coração acelerado, o corpo suando frio, como se tivesse vivido algo real demais para ser apenas imaginação? Ou então teve aquele pensamento insistente que retorna, como uma onda: perdoe, vá, cuidado, espere. E mesmo tentando ignorar, ele volta e volta de novo? É como se o céu tentasse falar com você, mas o mundo ao redor insistisse em abafar a voz. Esses sonhos ou pensamentos não são simples devaneios noturnos. Alguns são tão vívidos, tão intensos, que parecem carregar uma mensagem, um alerta, uma direção, um chamado. Mas junto com essa sensação vem o medo, a dúvida, a confusão. Você pensa: será que foi Deus? Será que foi minha mente? E se eu interpretar errado? E se eu tomar uma decisão errada por causa disso? É nesse momento de vulnerabilidade que o inimigo se aproveita. Ele não grita, ele sussurra sorrateiramente: é só imaginação. Você está ficando místico demais. Deus não fala com você. Isso é coisa da sua cabeça. E a pouco, você começa a duvidar do que sentiu, a desconfiar do que viu, a silenciar sua sensibilidade espiritual, a ignorar os sinais, mas sua alma continua inquieta. Há algo ali, um peso, uma urgência, um chamado que você não consegue ignorar. Você sente no fundo do seu ser que aquilo não foi por acaso, o clamor do coração: Senhor, fala comigo com clareza. Você deseja entender, deseja ouvir a voz de Deus com segurança, com nitidez, com paz. Seu coração anseia por discernimento. Não quer se perder em ilusões, mas também não quer ignorar um chamado divino. Você quer a certeza de que Deus está guiando seus passos, mesmo nas madrugadas silenciosas, mesmo quando tudo parece confuso. Você não quer apenas dormir, você quer sonhar com propósito. Você não quer apenas pensar, você quer discernir,
o que vem do alto. Você quer que sua mente e seu espírito estejam afinados com a vontade de Deus. A Bíblia não apenas reconhece os sonhos como instrumento divino, ela os valida. Em Joel 2:28, o Senhor declara: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Deus fala sim através dos sonhos. Ele fala com quem tem o coração sensível, com quem está disposto a ouvir, com quem está aberto para ser moldado. E quando ele fala, mesmo que você não entenda de imediato, ele mesmo se encarrega de confirmar. José, o sonhador, Gênesis 37:5-11, foi desprezado pelos irmãos por seus sonhos, mas eles eram revelações proféticas. José foi vendido, humilhado, esquecido, mas os sonhos se cumpriram, e o que parecia loucura se transformou em propósito. Ana, uma jovem cristã comum, sonhava constantemente com uma ponte quebrada. No começo, pensava ser apenas algo estranho, mas após orar e meditar no Salmo 121:1-2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Entendeu que estava prestes a tomar uma decisão errada que poderia prejudicar sua vida emocional. Ela ouviu, ela esperou, Deus a guiou. Hoje, Ana auxilia outros a discernirem com sabedoria os sinais que vêm de Deus. Atos 2:17 reafirma a promessa: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. E esse derramar inclui sonhos, visões, pressentimentos, intuições que são mais do que emoções humanas. São sementes de revelação. Mas atenção, o inimigo também tenta confundir. Ele usa o medo para abafar a mensagem. Ele usa a dúvida para desacreditar o que é divino. É por isso que Tiago 1:5 nos dá uma chave poderosa. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus não quer que você fique na incerteza. Ele quer que você pergunte, ore, espere, e Ele falará. Sinal 4. Portas que se fecham. Inesperadamente, você já se dedicou com todo o coração a algo. Um emprego, um projeto, um relacionamento. Acreditando que era exatamente aquilo que Deus havia preparado para você. E de repente tudo desmoronou. A porta se fechou. O sonho escorregou pelas suas mãos. A resposta foi não. E o que parecia tão certo simplesmente acabou. É nesse momento que o coração grita: por que, Deus? Eu estava tão perto. Eu orei, planejei, me esforcei. A mente volta 1000 vezes a cena, tentando entender o que deu errado. Você se culpa, revê cada decisão, questiona suas orações, começa a pensar: será que errei? Será que perdi meu tempo? Será que Deus não está mais comigo? E mais uma vez, o inimigo entra em cena. Ele sussurra palavras afiadas e cruéis, como veneno na alma. Você foi abandonado. Deus não te escuta mais. Seus sonhos são tolos. Está vendo? Nada dá. Certo para você? Essa dor é real. É a dor da frustração, da perda, da quebra de expectativa. E ela é perigosa, porque tem o poder de paralisar a fé e alimentar o medo. Você começa a desconfiar não apenas das circunstâncias, mas do próprio Deus. O futuro fica nebuloso, o ânimo se esvai e o coração se fecha com a mesma força com que a porta se fechou. Mas o seu coração ainda anseia, mesmo ferido, seu coração clama por esperança. Deseja crer que Deus ainda está escrevendo sua história. Que por trás daquela porta que se fechou existe algo maior, mais seguro, mais alinhado com o céu. Você deseja confiar, mesmo sem entender. Anseia por direção, por um novo caminho, por um sinal de que a sua jornada ainda faz sentido. Você quer levantar os olhos das cinzas e ver um novo horizonte.
um propósito que ressurge, mesmo depois da decepção. A palavra de Deus é clara, Deus não erra. E Ele não fecha portas por acaso. Em Isaías 55, 8, 9, o Senhor nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Às vezes Deus fecha portas não para te punir, mas para te proteger, ou para te redirecionar, ou simplesmente porque tem algo melhor, algo que você ainda não consegue enxergar. Veja Paulo, em Atos 16, 6, 7, ele queria pregar na Ásia, parecia uma boa ideia, uma porta perfeita, mas o Espírito Santo o impediu. A porta se fechou, e ele, obediente, esperou. E então veio a visão da Macedônia, uma nova direção, uma nova colheita, um novo propósito. Lucas, um jovem que amava sua profissão, perdeu uma promoção que esperava há anos. Chorou, sentiu-se injustiçado, mas durante esse tempo mergulhou nos Salmos, especialmente no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi nesse momento que sua vocação ministerial floresceu. Hoje lidera jovens em todo o país, impactando vidas, algo que nunca teria acontecido se aquela promoção tivesse sido aprovada. Provérbios 16, 9 afirma: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode fazer planos, e deve, mas precisa estar sensível à direção divina. Às vezes, Deus fecha uma porta para evitar que você entre em um lugar que parece bom, mas é perigoso. Outras vezes, Ele fecha uma oportunidade para abrir uma maior. E às vezes, Ele simplesmente quer que você espere até que o tempo dele se cumpra. O inimigo usa a dor para paralisar. Deus usa a dor para redirecionar. Sinal 5. Palavras que cortam como faca. Você já foi atingido por uma palavra que parecia ter sido falada diretamente para você, como se alguém tivesse lido sua alma em voz alta. Pode ter sido um versículo na madrugada, uma pregação no domingo, ou até mesmo uma conversa casual que de repente te expôs, te revelou. Essas palavras não foram suaves. Elas entraram como uma espada afiada, cortando suas máscaras, confrontando suas escolhas, expondo feridas e pecados enterrados há anos. Elas mexem com o orgulho, escancaram a dor e trazem à tona aquilo que você tentou esquecer. Você se vê ali, vulnerável, sem argumentos. O coração dispara, as lágrimas vêm, a mente tenta fugir, racionalizar. É só coincidência, deve ser para outra pessoa. E no meio desse confronto sagrado, o inimigo aproveita para sussurrar: está vendo? Você é uma farsa. Deus está te condenando. Você não merece essa graça. Essa é a dor da confrontação espiritual. Dói mais que qualquer crítica humana, porque não vem de fora, vem de dentro. E não é apenas sobre o erro, é sobre a necessidade urgente de mudança. A alma clama por transformação, mas, mesmo diante dessa dor, sua alma anseia por ser livre. Você quer ser transformado. Você deseja viver uma vida limpa, honesta diante de Deus. Quer deixar o peso do pecado, da mágoa, da resistência. Deseja ouvir a voz de Deus com clareza, sem as interferências do orgulho, da culpa, do medo. Você quer ser moldado, não mais por opiniões alheias ou feridas antigas, mas pela verdade viva de Deus. Uma verdade que não apenas confronta, mas cura, restaura e liberta. Hebreus 4:12 declara: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra não erra o alvo. Quando ela te fere, é para te salvar. Veja o rei Davi. Ele havia pecado gravemente. Estava endurecido, cego por sua própria posição.
Mas então veio o profeta Natã, ciscando Samuel 12, 7 e 13, não com acusações vazias, mas com uma palavra do céu, uma palavra que cortou, que expôs, que rasgou a alma de Davi. Mas também foi essa palavra que o levou ao quebrantamento, ao arrependimento e, finalmente, à restauração. Sofia, uma jovem que carregava ódio profundo pelo pai ausente, vivia presa em culpa e amargura. Um dia, ouviu uma pregação sobre Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Naquele momento, caiu em prantos. Entendeu que o verdadeiro inimigo não era seu pai, mas o mal que a aprisionava. Ela decidiu perdoar. A paz entrou. Hoje é intercessora e ministra cura emocional a outras mulheres. Isaías 55:11 diz: A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, quando Deus fala, Ele tem um propósito. Ele não desperdiça palavras. Se Ele está te confrontando, é porque está te preparando para algo maior. O inimigo quer que você fuja da verdade. Deus quer que você seja transformado por ela. Sinal 6. Cansaço que esgota a alma. Você já sentiu um cansaço tão profundo que parecia impossível continuar? Não é apenas físico, é algo mais denso, mais sombrio. É como se sua alma estivesse exausta, drenada, sufocada por dentro. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta ler a Bíblia, mas não consegue se concentrar. Vai ao culto, mas o coração está desligado. Você sente que está ali de corpo presente, mas espiritualmente ausente. É como estar num deserto, sob um sol escaldante, com a boca seca, buscando uma gota de alívio, e nada. Nesse estado, o inimigo se aproveita. Ele sussurra com crueldade: você está fraco, já perdeu, Deus se afastou, é melhor desistir. E assim, esse cansaço vira um cárcere invisível. Você se culpa por não conseguir buscar a Deus, e essa culpa só pesa ainda mais. O coração se fecha, a fé enfraquece, a esperança se apaga pouco a pouco. A alma que grita por alívio, mas lá dentro, mesmo com as forças quase esgotadas, ainda há uma chama. Um clamor abafado dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Seu coração anseia por renovação, por um sopro de vida, por um descanso que não é só dormir, é ser carregado nos braços do Pai. Você deseja sentir novamente a presença de Deus te envolvendo, curando, reanimando. Quer acreditar que ainda existe propósito, mesmo em meio ao cansaço. Jesus te entende. Por isso, em Mateus 11:28, Ele te faz um convite cheio de amor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não rejeita os que chegam sem forças. Ele não exige perfeição. Ele acolhe, carrega e restaura. Veja Elias, o profeta valente. Ele havia vencido os profetas de Baal, mas logo depois afundou num cansaço extremo. Fugiu, se escondeu, pediu a morte. 1 Reis 19:4-8. Mas Deus não o abandonou. O Senhor enviou um anjo para alimentá-lo, dar descanso e renovar sua missão. Elias não foi descartado, foi restaurado. João, um jovem líder, sentia esse tipo de cansaço. Estava no ministério, mas por dentro desanimado. Um dia, releu Salmos 23:3. Refrigera a minha alma. E chorou como uma criança. Naquela madrugada, Deus o tocou. Hoje, ele encoraja outros cansados, porque entendeu que até os fortes precisam ser carregados. Salmos 46:1 afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sim, Deus está presente no meio da sua exaustão. Ele não te cobra produtividade, ele te oferece refúgio. O inimigo quer te isolar, Deus quer te restaurar. Sinal 7. Solidão que clama por Deus. Você já teve a sensação de que o mundo todo continua girando, mas você ficou parado, sozinho?
É como se o barulho da vida só servisse para reforçar o silêncio que mora dentro de você. Você pode estar cercado de pessoas, mas por dentro sente-se invisível. Ninguém te vê de verdade, ninguém percebe sua dor. A solidão chega sorrateira. No começo, é apenas uma vontade de ficar sozinho. Depois, vira um esconderijo. Você começa a evitar até quem ama, recusa convites, se afasta da igreja, dos amigos, do mundo. E no meio desse silêncio, o inimigo sussurra: ninguém se importa, você é um peso, até Deus está distante. Essa solidão te prende numa cela sem grades, onde os dias parecem iguais e o coração vai se fechando pouco a pouco. Você se sente indigno, irrelevante, esquecido. A alma que clama: Deus, onde estás? Mas mesmo nesse abismo silencioso, sua alma ainda sussurra: Senhor, me vê, me ouve, me busca. Você não quer só companhia, quer pertencer. Quer sentir Deus presente, como um pai que senta ao seu lado no quarto escuro e diz: eu estou aqui, eu nunca te deixei. Você deseja um amor que não julga, que não exige performance, apenas acolhe. Seu coração anseia por abraço, presença, sentido, por saber que há um lugar onde sua alma pode repousar. Sim, Deus te vê, Deus te busca. E muitas vezes é na solidão que Ele fala mais claramente. Salmos 46:10 declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio onde tudo parece vazio, Deus está dizendo: pare de fugir, estou aqui. Lembre-se de Elias. Ele foi um grande profeta, mas após uma batalha espiritual intensa, se escondeu numa caverna. 1 Reis 19:9-10. Sozinho, exausto, deprimido. Mas Deus foi ao seu encontro, não com terremoto ou fogo, mas com uma brisa suave. Deus não o repreendeu. Deus o ouviu. Deus o restaurou. Raquel, uma jovem recém-convertida, enfrentava crises de identidade e solidão profunda. Um dia, ao ler Salmos 139:7, para onde me ausentarei do teu espírito? Sentiu Deus sussurrar: eu sempre estive com você. Hoje, ela lidera um grupo de apoio para pessoas que se sentem sozinhas. Porque aprendeu: Deus transforma solidão em encontro. Oséias 2:14 diz algo poderoso: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Sim, o deserto da solidão é o lugar onde Deus fala ao coração. O inimigo usa a solidão para isolar, mas Deus usa para a intimidade. Sinal 8. Crises que sacodem a fé. Você já enfrentou algo tão devastador que pareceu arrancar o chão debaixo dos seus pés? Uma perda inesperada, uma traição cortante, um diagnóstico que muda tudo, um desemprego que tira o fôlego. De repente, aquilo que você acreditava firme treme. A fé que parecia inabalável se torna frágil. Você se pergunta, com lágrimas nos olhos: Deus, onde estás? Por que permitiu isso? A dor invade como um furacão. O medo grita, a raiva ferve. E no meio dessa confusão, o inimigo sussurra com crueldade: você foi abandonado, Deus te esqueceu, nada vai melhorar. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Lê a Bíblia, mas nada parece consolar. Vai ao culto, mas se sente desconectado. É como se a crise tivesse apagado a luz da sua fé. Quando a crise vira um vale escuro, essa dor não é apenas emocional, ela afeta seu espírito. Você começa a se questionar: será que minha fé era verdadeira? Será que Deus se importa mesmo comigo? Mas ouça esta verdade que pode reacender sua esperança. A crise não veio para te destruir. Deus pode usá-la para te reconstruir. Sim, a crise dói. Ela balança suas estruturas, mas também revela onde está a sua fundação. E se sua base estiver em Cristo, você vai se levantar. Não com a mesma força de antes, mas com uma fé
mais profunda e inabalável. Desejo da alma, esperança no meio do caos. Seu coração não quer só entender. Ele deseja confiar mesmo sem explicações. Você anseia por enxergar além da dor. Você deseja saber que há um propósito maior, que esse vale tem fim, que a noite vai passar. Você quer crer, mesmo chorando, que Deus ainda escreve sua história com graça. Romanos 8:28 é uma âncora em meio à tempestade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, todas, inclusive as crises. Mesmo o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus pode transformar em testemunho. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens, amigos. E mesmo assim declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Ele enfrentou o luto, o desespero e até o silêncio de Deus, mas permaneceu. E no final, Jó foi restaurado em dobro. Jó 42:10. A crise não foi o fim, foi o renascimento. Maria, uma mãe solteira, foi demitida injustamente após 8 anos de dedicação. Sua fé balançou. Ela chorava sozinha todas as noites, até que um dia leu os Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela segurou essa promessa. E no mês seguinte, Deus abriu uma porta melhor, com paz, dignidade e propósito. Hoje, ela ajuda mulheres a reencontrarem fé no meio do sofrimento. Reflexão. A crise quebra, mas Deus reconstrói. Salmos 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A crise não afasta Deus, ela atrai sua presença. Quando tudo parece perdido, ele se aproxima com cuidado, com consolo, com renovo. Sinal 9. Desejo de buscar o sagrado. Você já sentiu que mesmo rodeado de coisas, pessoas e compromissos, algo dentro de você clama por mais? Uma inquietação silenciosa, um vazio sutil. Você sorri por fora, mas lá dentro há um grito abafado. Deus, eu preciso de ti. É como se a alma estivesse seca, sedenta por algo eterno. As distrações já não satisfazem. O entretenimento cansa. Você tenta preencher com redes sociais, séries, trabalho, prazeres momentâneos, mas o coração continua dizendo: quero voltar para casa, quero voltar para Deus. Só que nesse exato momento de fome espiritual, o inimigo tenta impedir. Ele sussurra com crueldade: você demorou demais, Deus não vai te ouvir. Olha o quanto você se afastou, é tarde. E então vem a culpa. Você evita orar, evita abrir a Bíblia, sente-se indigno, desconectado, como se tivesse perdido o direito de ser ouvido por Deus. A dor da alma. Despertando para o céu, essa dor não é um castigo. Ela é um sinal de vida. Quando sua alma clama por algo sagrado, é porque o Espírito Santo ainda está te chamando. Sim, mesmo no silêncio, mesmo na culpa, mesmo na distância. Esse desejo de buscar Deus, mesmo que fraco, mesmo que tímido, é a evidência de que Ele ainda está perto. Desejo da alma. Um reencontro com Deus. Você deseja sentir de novo o fogo da fé. Deseja se ajoelhar e ser acolhido sem medo. Deseja um relacionamento íntimo, verdadeiro e constante com o Pai. Deseja chorar e ser abraçado. Deseja saber que não importa o quanto se afastou, Deus ainda está esperando de braços abertos. Tiago 4:8 declara com poder: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Essa promessa é pessoal, é para você. Agora Zaqueu era rejeitado, mal visto, conhecido por sua corrupção. Lucas 19:1-10. Mas dentro dele existia uma faísca, o desejo de ver Jesus. E esse desejo o fez subir numa árvore. Jesus viu, chamou, entrou em sua casa e transformou sua vida. Mateus, por anos distante, lendo João 3,16, sentiu o amor de Deus de forma tão real que caiu em pranto.
Hoje evangeliza nas ruas, ajudando outros a voltarem ao Pai. Salmos 42:1 retrata com perfeição essa fome espiritual. Assim como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É Deus quem planta esse desejo em você. É Ele quem desperta o anseio sagrado. Se você sente que precisa voltar, volte. Se sente vontade de orar, mesmo sem palavras, ore com lágrimas. Se sente vontade de buscar a Deus, mesmo em silêncio, sente-se aos pés dele. O próprio Espírito Santo está sussurrando ao seu coração agora: filha, venha, não é tarde demais, estou aqui. O inimigo tenta fazer você acreditar que é tarde, mas Deus diz: ainda é tempo, eu nunca parei de te amar. Sinal 10, um chamado que não silencia. Você já ouviu uma voz tão clara, tão firme, que não pode ser ignorada? Um sussurro no silêncio do seu coração que diz: volte para Deus, volte para mim. Esse chamado não se apaga, mesmo quando você tenta calá-lo. Mas no fundo, você sente o medo da rejeição, o medo da culpa, o medo de não ser digno o bastante para responder. O inimigo, com sua voz cruel e cheia de dúvidas, sussurra ao seu ouvido: você foi longe demais, já não há perdão para você. E essa dor, essa hesitação te paralisa. Faz você recuar, esconder seu coração e negar o chamado que arde dentro de você. Você teme dizer sim, teme abrir a porta do seu coração para Deus. O desejo do coração, coragem para responder ao chamado, mas, mesmo com o medo, há uma chama que não se apaga. Seu coração anseia por obedecer. Você deseja sentir a mão de Deus guiando seus passos, dando sentido à sua vida, preenchendo o vazio com propósito divino. Você sabe que há algo maior para você, um chamado que transforma, que liberta, que salva. Você deseja encontrar a coragem para abrir essa porta, para finalmente dizer: aqui estou, Senhor, eu te escolho. Em Apocalipse 3:20, Jesus faz uma promessa que atravessa os séculos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa não é apenas uma imagem poética, é uma realidade viva. Jesus está diante de você agora, batendo, esperando que você permita a entrada dele no seu coração. Veja a transformação de Paulo, que ouviu o chamado de Jesus no caminho para Damasco. Atos 9:1-20. Antes, um perseguidor da fé. Depois, um apóstolo fervoroso que mudou o mundo. José, que apesar das falhas, respondeu com um coração arrependido, guiado por Salmos 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Hoje, José serve com alegria e dedicação, vivendo a renovação que vem do chamado divino. Isaías 55:7 nos lembra do amor infinito de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O inimigo tentará distrair, desanimar, desviar sua atenção, mas Deus não silencia. Ele persiste, ele insiste, ele espera, porque o seu amor é maior do que qualquer falha, porque o seu chamado é mais forte do que qualquer medo. Sinal 11. Sensação de estar à deriva. Você já sentiu como se estivesse navegando em mar aberto, sem rumo, sem porto seguro? Como se fosse um barco à deriva, jogado pelas ondas, sem saber para onde ir. Esse sentimento é cruel e silencioso, uma tempestade que assola o seu coração. Você se pergunta: qual é o meu propósito? Por que estou aqui? Qual caminho devo seguir? A vida, antes cheia de esperança, parece agora vazia e sem sentido. E o inimigo, sempre atento, sussurra com malícia: você não tem lugar, você está perdido, esquecido.
Essa dor pesa no peito, cria um vazio profundo que consome a sua alegria, sua fé, sua coragem. Desejo do coração: encontrar direção e propósito. Mas no meio dessa angústia, há um grito silencioso da alma, que não se cala. Você anseia por um propósito claro, uma direção que acenda sua fé e renove sua esperança. Você deseja sentir a mão firme de Deus, guiando cada passo seu, apontando para um caminho de luz e significado. Você quer saber de maneira inabalável que não está perdido, que existe um plano divino especialmente para você. Salmos 23:1 declara com autoridade e conforto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não importa quão turbulentas sejam as águas da vida, Deus é aquele que guia, protege e conduz ao descanso seguro. Lembre-se de Pedro, que mesmo confuso e desanimado, voltou a pescar sem saber o que fazer. Jesus o encontrou e disse: ponha ao outro lado o barco e lance as redes para a pesca. João 21:3-7. Na obediência a essa palavra, Pedro redescobriu seu propósito e foi fortalecido para grandes obras. André, inspirado pela promessa de Salmos 32:8, confiou no Senhor para receber orientação. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Hoje, ele é um líder que guia outros em direção à luz. Jeremias 29:11 traz uma promessa poderosa para quem se sente perdido. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O inimigo tenta te confundir, te desviar, te fazer duvidar, mas Deus não se cansa de te chamar de volta, de te mostrar o caminho, de te dar paz. Sinal 12, culpa que pesa no coração. Você já sentiu uma culpa tão pesada que parece uma corrente invisível amarrando seu coração e sufocando sua alma? Erros do passado que te perseguem retornam à mente como fantasmas, sussurrando que você não é digno, que jamais será aceito. Essa culpa te afasta de Deus, faz você evitar a presença dele, temer seu julgamento, duvidar do seu amor. E o inimigo, com voz cruel e venenosa, sussurra incessantemente: Deus não vai perdoar você. Você está condenado. Essa dor prende, amarra e te impede de avançar, como se um peso enorme estivesse sobre seus ombros, tornando cada passo mais difícil. Desejo do coração, liberdade e perdão, mas dentro de você existe uma sede profunda por libertação. Você deseja sentir o alívio do perdão, a leveza da graça que limpa todas as manchas do passado. Seu coração clama para viver sem esse fardo, sem esse peso que te oprime e te afasta da verdadeira paz. Você anseia por uma vida renovada, cheia da paz que só o perdão de Deus pode trazer. João 1:9 nos oferece uma promessa libertadora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Davi, o grande rei, sentiu esse peso em seu coração. No Salmo 51, ele se arrepende com humildade e entrega total. E Deus o restaura completamente, fazendo dele um homem segundo o coração dele. Beatriz, uma mulher que carregava culpa profunda, encontrou liberdade na palavra do Salmo 103:12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Hoje, Beatriz vive livre, testemunhando o poder restaurador da graça divina. Romanos 8:1 declara com autoridade: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O inimigo é o acusador, o que tenta manter você preso na culpa. Mas Deus é o justo juiz que perdoa, limpa e renova. Ele não apenas apaga suas falhas, ele te dá uma nova vida, uma nova identidade como filho ou filha amado. Sinal 13. Obstáculos que confundem.
Você já se deparou com obstáculos que parecem surgir do nada, barreiras que não fazem sentido, bloqueios que frustram seus planos? Problemas financeiros inesperados, atrasos que parecem intermináveis, portas que se fecham sem explicação. Essa sensação de estar preso, sem saída, traz um desânimo profundo. Você começa a duvidar do poder de Deus, perguntando-se se Ele realmente está no controle. E o inimigo, sempre pronto para roubar sua paz, sussurra ao seu coração: você está preso. Nunca vai conseguir sair dessa. Essa dor corrói sua confiança e te deixa confuso, perdido em meio ao caos. Desejo do coração. Vitória e clareza, mas dentro de você há uma chama que se recusa a apagar. Você deseja uma vitória clara, uma luz que ilumine o caminho em meio à escuridão. Seu coração anseia por força para superar cada barreira, por fé que confie que Deus está abrindo portas invisíveis. Você quer crer que há um propósito em meio à confusão, que Deus é maior do que qualquer obstáculo. Isaías 55:8 nos lembra com sabedoria divina: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Moisés enfrentou uma situação impossível, com o exército inimigo atrás e o Mar Vermelho à frente. Mas Deus abriu o mar, criando um caminho onde parecia não haver saída. Êxodo 14, 13 e 21. Lucas, diante de dificuldades financeiras, encontrou força em Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Hoje ele prospera, testemunhando a fidelidade de Deus em abrir caminhos. Provérbios 3:6 nos assegura: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ainda que o inimigo tente bloquear, confundir e parar seu avanço, Deus é especialista em abrir portas, em transformar pedras em degraus. Ele não apenas vê seus obstáculos, ele os usa para te levar a um destino maior. Sinal 14. Pessoas que despertam. Fé, você já sentiu aquela fraqueza na fé, aquele peso silencioso que te faz sentir sozinho na caminhada? Como se estivesse lutando uma batalha invisível sem apoio, e a dúvida insistente bate à porta do seu coração. Nesses momentos, o inimigo aproveita para sussurrar palavras cortantes. Você não é forte o bastante, você está sozinho nessa. Essa dor profunda isola sua alma, apaga a chama da fé e te faz questionar se alguém realmente se importa. Desejo do coração, inspiração e conexão. Mas no fundo do seu ser há um desejo ardente. Encontrar pessoas que renovem sua esperança, que te inspirem a seguir firme. Você anseia por uma conexão verdadeira, uma fé que cresce ao lado de outros, que se fortalece no abraço do amor fraternal. Seu coração clama por companheiros que te lembrem do cuidado constante de Deus, que te levantem quando as forças faltam. Provérbios 27:17 nos ensina com sabedoria divina: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Barnabé, conhecido como o filho do encorajamento, Atos 4:36-37, foi o amigo fiel que levantou Paulo nos momentos de dificuldade, mostrando o poder da amizade verdadeira. Ana, uma jovem que enfrentava dúvidas, encontrou crescimento ao lado de uma missionária devota. Hebreus 10:24 a guiou a nunca desistir, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hoje, Ana é mentora e com seu testemunho fortalece outras vidas, mostrando que Deus usa pessoas para despertar fé. Eclesiastes 4:9-10 nos lembra: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Deus nunca quis que você caminhe sozinho. Ele coloca ao seu redor pessoas que são instrumentos para restaurar, fortalecer e renovar sua fé. Sinal 15. Anseio por transformação. Você já
Olhou para si mesmo e pensou: essa não é a vida que Deus sonhou para mim. Há hábitos que insistem em te prender, erros que se repetem como um ciclo sem fim. Você tenta mudar, promete recomeçar, mas falha, e cada falha pesa. O inimigo, cruel como sempre, sussurra: você nunca vai mudar. Isso é quem você é. Essa dor, essa frustração silenciosa te faz se sentir indigno, distante de Deus. Você começa a crer que transformação verdadeira não é para você, apenas para os fortes, para os santos. Mas essa é uma mentira do inferno. Desejo do coração, ser nova criatura dentro de você, ainda pulsa um anseio, um clamor por renovação, por liberdade, por ser alguém que reflita a luz de Cristo. Você deseja com todo o coração ser moldado por Deus, ter sua mente transformada, sua história reescrita, sua identidade restaurada. Você não quer só uma mudança de comportamento, você quer uma nova vida, uma nova mente, um novo espírito. A palavra é clara e poderosa. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Olhe para Paulo. Ele perseguia cristãos, era inimigo da fé. Mas quando encontrou Jesus, sua visão foi restaurada. Atos 9, 18, 20. E sua vida também. Ele se tornou apóstolo, escritor, mártir. Prova viva de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Daniel, um jovem atormentado por pensamentos e impulsos, clamou com Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E Deus o moldou. Hoje, Daniel serve vidas, porque Deus o transformou. Romanos 12, 2 nos revela o segredo da verdadeira mudança. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação começa de dentro para fora. Deus não quer apenas mudar seus hábitos, Ele quer renovar sua essência, sua identidade, sua visão. O inimigo acusa, mas o Espírito Santo convence e reconstrói. Conclusão, queridos, Deus te chama com amor impossível. Cada 15 sinais, vazio, ansiedade, sonhos, portas, palavras, cansaço, solidão, crises, desejo, tesouro, chamado, deriva, culpa, obstáculos, pessoas, transformação, inquietação, alegria, dúvidas, conflitos, opressão, é um convite para vencer e viver seu propósito. Isaías 55, 6 clama: buscai. Clara, Pedro, Ana, Lucas ouviram e foram transformados. Você é a próxima história. Comente, comente, quero ouvir tua voz. Abra Salmos 23. Ore, guia-me. Busque a igreja, conecte-se. Romanos 8,37 diz: mais que vencedores. Compartilhe, inscreva-se, saiba.